Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje iniciamos a grande semana, a Semana Maior, a Semana Santa, com corações unidos em todas as casas, em todas as famílias. Nossas igrejas, templos estão vazias, mas a Igreja de Cristo está cheia da presença dele e da presença de todo o seu corpo, que somos todos nós. Daqui do coração da nossa diocese, da catedral, tenho a alegria e a graça de começar essa Semana Santa, num tempo que não é tempo de pandemia, é tempo de graça, porque Deus está conosco antes da pandemia. Durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa do Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos do nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Normalmente, no dia de hoje, o nosso povo todo se reúne, traz os ramos nas mãos, como sinal da alegria por aquele que vem em nome do Senhor, pelo amor que vai derramar sobre a humanidade e sobre nós. Aqui estamos os seminaristas, poucos padres, porque só pudemos nos reunir tão poucos, mas desejo que essa bênção aos ramos chegue também àqueles ramos que você tem aí nas suas mãos, aqueles ramos que estão nas portas, nos portões da sua casa. Vindo para cá, vi várias casas com ramos. Essa bênção aqui do coração da diocese, da catedral, chega também até a sua casa. Abençoo não só os ramos que estão aqui, abençoo também os ramos da sua família. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião:
Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: Quem é este homem? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-lhe língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba.
não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor. Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim,
ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram. Pilatos perguntou: Que farei com Cristo que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Então Pilatos soltou Barrabás,
mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram um vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu querias destruir o templo e o construí-lo de novo em 3 dias. Salva-te a ti mesmo, se és Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, salve mesmo pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora. Sei que Deus o ama, porque ele disse: eu sou Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo-o disseram: e logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa
e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, todos que nos acompanham através das várias transmissões, especialmente do Facebook da nossa Diocese, do portal Iguaçu Online, olhando essa igreja catedral vazia, eu quero aqui confessar que não vem um vazio no meu coração, porque sei do desejo de todos vocês, do desejo de todos nós de estar aqui, começando a Semana Santa, celebrando o Domingo de Ramos. E assim, da maneira como nós podemos, eu e alguns poucos nessa igreja, em nossas igrejas paroquiais, na nossa diocese, nos nossos municípios da Baixada Fluminense, em tantos lugares, e você na sua casa, com os seus familiares, com a sua devoção de recolher um ramo para enfeitar a casa, mas que significa também o teu desejo de celebrar bem a Páscoa do Senhor. Estamos todos juntos, todos reunidos. O que foi o Domingo de Ramos para Jesus? Não foi um teste acerca da sua popularidade, embora ele tenha entrado na cidade e todo o povo veio ao seu encontro e os jovens começaram a gritar: Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Nesta celebração de hoje também, há 35 anos, nós temos lembrado a juventude, porque a Semana Santa é inaugurada pela força, pela alegria, pela coragem dos jovens que proclamam quem é Jesus. Mas o Domingo de Ramos, para Jesus, foi o momento decisivo, onde ele disse sim à sua missão. No domingo o aclamam, bendito que vem em nome do Senhor, mas daqui a alguns dias, na Sexta-feira Santa, aqueles mesmos vão gritar, como nós ouvimos na missa, no Evangelho da Paixão do Senhor, vão gritar: crucifica-o, crucifica-o. A fé nos faz unir-nos ao coro daquelas pessoas e dizer aí na sua casa, aqui nessa igreja nós cantamos: bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. As leituras que fizemos lançam luzes sobre este fato. No Evangelho do início da missa, do Domingo de Ramos de Jesus, alguém pergunta: quem é este homem? Quando vem o alvoroço do povo, a alegria do povo, quem é este homem? E o profeta Isaías, na primeira leitura, e São Paulo, na carta aos Filipenses, nos responderam: ele é o servo obediente, que toma a forma de um escravo para servir. Vim para servir e não para ser servido. Nós que seguimos Jesus, é importante que nós saibamos quem é este homem que continua juntando multidões, talvez através das redes sociais, através dos meios de comunicação,
está reunindo mais multidões do que quando nossas igrejas estão abertas. Porque muitas pessoas estão procurando esse homem. Quem é esse homem? É alguém que diz para nós: eu só tenho um interesse. O meu interesse é servir. Servir com o meu coração, servir com a minha alma, servir com a minha vida, servir com os meus gestos e servir com a minha morte. Assim eu quero servir para que vocês tenham vida. A leitura da Paixão nos faz ver que o que ele recebeu em troca não foi amor. Ele recebeu em troca desamor, desafeto, desinteresse, traição. Hoje o Santo Padre, na missa que celebrou em Roma, no Domingo de Ramos, ele lembra isso. Jesus recebeu traição e abandono. Recebeu como resposta a traição dos mais achegados, dos mais próximos, dos discípulos, de Judas, que o vendeu, e de Pedro, que disse não conhecê-lo. E o abandono. Como é triste a gente ser abandonado por aqueles que dizem que amam a gente, por aqueles que manifestam em outros momentos carinho e amor pela gente. Jesus foi abandonado pelos amigos, todos se dispersaram, deixaram ele sozinho, abandonado pelas instituições religiosas, que não tinham interesse das coisas de Deus, mas somente interesses políticos, abandonado também pelo poder civil, que naquele momento podia fazer justiça a ele e não fez justiça a ele. Caíram na antiga e sempre nova tentação do populismo, que faz trair os interesses reais do bem comum para alcançar a aprovação de grupos com outros interesses. Jesus ficou sozinho. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, para nos servir, para nos amar até o fim, para nos libertar do gosto amargo do pecado. Esse gosto do pecado é o gosto da solidão do homem que vira as costas para Deus, para o semelhante, para a criação. Jesus assume em si essa humanidade doente, sozinha, privada de tudo, até da sua dignidade. Não tem como não pensar na situação presente que nós estamos vivendo. O vírus importado não só nos tirou a possibilidade de participar das nossas assembleias litúrgicas. Talvez hoje essa seja a queixa que nós temos. Que pena não podermos estar reunidos na assembleia litúrgica, nas nossas igrejas. Não só nos tirou isso, mas roubou coisas tão humanas. A liberdade de ir e de vir. Agora há cidades inteiras, há países inteiros que se bloqueiam, que se fecham, que não permitem entradas, saídas. Nos roubou aquilo que mais gostamos: apertar a mão, abraçar o irmão, beijar, conviver, se divertir. De alguma forma, nos despojou de tudo aquilo que nos é muito querido. E Jesus, na sua paixão, passou por isso, meus irmãos, passou por esses limites, experimentou o que nós experimentamos. Ele é o Deus que está conosco. Ele é o Deus Emanuel. Ele sofreu o que nós sofremos por amor. E sofreu também o silêncio de Deus, o silêncio do seu Pai. Nós cantávamos no Salmo: meu Deus, por que me abandonaste? E esse foi o grito de Jesus na cruz, rezando o Salmo: meu Deus, por que me abandonaste? Mas em Jesus nós temos a certeza de que Deus continua servindo a humanidade através da cruz para a ressurreição. Se nós estamos passando no mundo por todo esse sofrimento comunitário, a humanidade globalizada está sendo também experimentando a globalização
dos sofrimentos, se estamos passando por isso, temos a certeza de que nos encaminhamos para outra direção. Temos que nos encaminhar para outra direção. O fim não é a morte, o fim é uma vida nova. O fim é a ressurreição de Jesus, que passou também pelo sofrimento, passou também pela morte, mas ofereceu para a humanidade nova possibilidade. Na vida do dia a dia, como nessa pandemia, estamos procurando seguir um caminho de superação. Estamos passando pelas agruras do Calvário, mas seguimos caminhando porque sabemos que o que nos espera não é um túmulo escuro. O que nos espera é a luz do ressuscitado, que já brilha para a humanidade. Daqui a uma semana nós vamos estar celebrando a ressurreição do Senhor. Mas daqui a uma semana, porque Deus também quis se limitar ao tempo, à história, aos seres humanos. Dessa maneira Ele nos serviu. E nós queremos seguir o exemplo de Jesus. Como é que nós superamos essa pandemia? Não apenas descobrindo o remédio que vai solucionar, a vacina que vai nos proteger, mas nós vamos superar voltando-nos para Deus, que na pessoa de Jesus mostrou ser o maior servidor da humanidade. Voltando-nos para Deus. E à medida que voltamos a Deus, seremos mais capazes também de voltar para nós mesmos, de nos conhecer na verdade daquilo que nós somos e de voltarmos para os outros, para os nossos irmãos. Mas atenção, existe um caminho a fazer. Primeiro é preciso se encontrar com Ele. Primeiro é preciso se encontrar com Jesus. Falando aos jovens nessa manhã, o Santo Padre lembrava uma lição dessa pandemia, que é uma lição que todos nós estamos vendo com os nossos olhos. Os verdadeiros heróis não são os que têm sucesso, que aparecem todos os dias nos meios de comunicação, que têm tantas curtidas, milhares, milhões de curtidas nas redes sociais. Os verdadeiros heróis não são aqueles que têm dinheiro. Os que têm dinheiro estão apavorados com o que está acontecendo. Os verdadeiros heróis não são aqueles que têm sucesso, têm dinheiro ou têm poder. Até os homens de poder se encontram perdidos no meio de tudo isso. E o Santo Padre lembrava aos jovens, e eu quero também lembrar a você, jovem, que os verdadeiros heróis são os que se oferecem para servir os outros. Esses são os verdadeiros heróis. E é dessa maneira que nós temos que superar essa pandemia também, nos colocando a serviço dos outros. Como é bonito ver tantos jovens que estão se oferecendo para fazer compra para os idosos, para ir à farmácia para os idosos. Tantos médicos, tantos enfermeiros, pessoas ligadas à saúde, voluntários. Esses são os grandes heróis, mas o maior herói é Jesus Cristo. Foi Ele que nos serviu de uma maneira que ninguém mais pode nos servir. Então queremos seguir Jesus Cristo no nosso domingo de Ramos. Queremos colocar a nossa vida mais a serviço dos outros, porque à medida que você e eu colocamos a nossa vida a serviço dos outros, como Jesus temos vida, a vida de Deus em nós, que se transmite também para o irmão. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de celebrar uma boa Semana Santa, nos limites que nós temos, porque temos que obedecer sim a todas as indicações das autoridades e nisso devemos continuar escutando. Fique em casa, é verdade, e continuar esse caminho. Mas que bom que dentro de casa nós estamos tendo a oportunidade de celebrar com a família a Semana Santa e no próximo domingo a Páscoa do Senhor. Eu imagino que no meio daquela multidão que hoje gritava Hosana, Hosana, estava Nossa Senhora. Depois, no meio daquela multidão que gritava contra Jesus, estava Nossa Senhora a favor de Jesus, do lado de Jesus, seguindo sempre Jesus. E o bonito também da nossa vida e da nossa fé, meus irmãos e minhas irmãs, é que não existe uma circunstância da vida
onde Jesus não esteja presente. Uma situação da vida onde nós não podemos seguir Jesus, sempre podemos seguir o Senhor, e isso ilumina toda a nossa vida e toda a nossa caminhada. E que Maria nos ajude a continuar com alegria no seguimento de Jesus e com esperança. Assim seja. Amém. Professemos juntos a nossa fé católica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos ao Senhor as nossas preces, dizendo juntos: Senhor, ouvi a nossa oração. Senhor, ouvi a nossa oração. Guardai a vossa Igreja, ó Deus, e dai-lhe força na missão de conduzir e servir ao vosso povo, nós vos pedimos. Senhor, ouvi a nossa oração. Que nós, celebrando esta Santa Semana, possamos intensificar crescimento no discipulado de Jesus, nós vos pedimos. Fazei que a campanha da fraternidade possa dar frutos de compromisso e promoção da vida em todas as suas manifestações, nós vos pedimos. Senhor, ouvi a nossa oração. A oração da humanidade inteira e a nossa também, ao longo de todo esse tempo, tem sido pelo fim da pandemia, para que nós possamos tirar todas as boas lições desse tempo, que a humanidade possa, no encontro com Deus, com Cristo, que é a revelação de todo o amor de Deus, se renovar. Rezemos ao Senhor. Senhor, ouvi a nossa oração. Rezamos também por todas as famílias que estão agora ligadas a nós através dos meios de comunicação, para que possam ser visitadas por aquele que vem em nome do Senhor, e Ele possa levar a essas famílias o conforto, a paz, especialmente aqueles mais necessitados nessa hora de tantas necessidades. Rezemos. Senhor, ouvi a nossa oração. Acolhei, ó Deus, as preces de vossa Igreja, que sinceramente se coloca diante de vós, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe nova vida. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, Santo Antônio, nosso padroeiro, e todos os que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Gilson, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui reunida na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Sobre o altar dessa igreja catedral, inúmeras intenções aqui colocadas, também as vítimas dessa pandemia que pelo mundo inteiro colocamos, pedindo a Deus que elas sejam levadas ao céu. Unidos a eles também, nós saciar-nos eternamente na vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Dá uma espécie só, tá? Tô pedindo o microfone para eles cantar lá. Tá bom. O seu reino é contrário a quem nega ao pequenino. Senhor,
Páscoa, confirmada no madeiro, é penhor da aliança e o fim do cativeiro. O Senhor a cada dia vem abrindo os ouvidos com a palavra que nos guia e dá força ao abatido. É convite de ousadia frente à morte e ao perigo. Ó Senhor, a tua Páscoa, confirmada no madeiro, é penhor da aliança, é o fim do cativeiro. O Senhor é nossa estrada, salvação ao mundo inteiro. Comunhão que nos abraça, nosso fim e paradeiro. É o amor que nunca passa, luz que brilha ao caminheiro. Ó Senhor, a tua Páscoa, confirmada no madeiro, é penhor da aliança, é o fim do cativeiro. Do Deus vivo e verdadeiro, recebemos plena vida, pra vivermos pioneiros, liberdade a mais querida. Eis o sonho que é primeiro, desde a história mais antiga. Ó Senhor, a tua Páscoa, confirmada no madeiro, é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Ó Senhor, a tua Páscoa, confirmada no madeiro, é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Meu irmão, minha irmã, você que na sua casa não pôde receber sacramentalmente Jesus, eu convido você a fazer a sua comunhão espiritual, uma comunhão de muito desejo. Deus sabe o quanto você desejaria estar na sua igreja paroquial, na sua comunidade, celebrando o Domingo de Ramos, começando a Semana Santa. Mas Deus, na sua providência, quis que nós celebrássemos essa Páscoa na igreja doméstica. O Cristo quer ressuscitar na sua casa, quer visitar sua família, quer estar mais presente nas nossas cidades, nas nossas periferias, nos nossos bairros, através da sua casa, que é a igreja doméstica. Faça um ato de oração, desejando receber Jesus espiritualmente, nesse momento que estamos impedidos de participar publicamente dos nossos cultos. Eu quero, Jesus, começando essa Semana Santa, te consagrar todas as famílias, todas as casas, todas as pequenas comunidades que são nossas igrejas domésticas. De repente, Senhor, por causa dessa pandemia, tomamos mais consciência de que nossas casas são verdadeiras igrejas, onde a família reunida reza, onde a família reunida faz a sua comunhão espiritual,
onde a família se alimenta da Eucaristia. Nós te agradecemos, Jesus, porque durante esse tempo nossas paróquias continuam celebrando a Eucaristia, porque sem a Eucaristia o nosso povo não pode viver. Sem a Eucaristia a tua vida não vence no nosso coração, tantas vezes marcados pela indiferença, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho. Obrigado, Jesus, porque estás na nossa casa e esses sinais dos ramos marcam nossas portas, marcam nossas famílias. Quero, Senhor, te pedir nessa Eucaristia, começando a Semana Santa, pelo nosso Brasil, em particular por nossa Baixada Fluminense, por todos aqueles e aquelas que nos acompanham através das redes sociais, para que sejamos defendidos, protegidos de todo o mal, mas também para que saibamos viver todas as coisas na fé, na esperança, na caridade. Neste domingo, que é também Jornada Mundial da Juventude, vivida nas dioceses, olhai para os nossos jovens, dai a eles esperança, dai a eles perspectiva de futuro e, sobretudo, dai a eles escutar aquela palavra que o Santo Padre dirigiu para eles, que Cristo está vivo, que Cristo quer que eles vivam, que Cristo os ama, que Cristo os salva. Olhai os nossos jovens, Senhor, nesse tempo de pandemia, limitados de muitas maneiras, mas tão criativos, que eles possam também superar o mundo virtual, como o Papa dizia na mensagem para hoje para os jovens, e aproveitar o mundo virtual para evangelizar, para servir as pessoas. Queremos assim, Jesus, viver essa Semana Santa, entrando contigo em Jerusalém, te acompanhando como Maria te acompanhou, cada passo, e aprendendo, Senhor, que o melhor da vida não é ter dinheiro, não é ter sucesso, não é ter poder, mas o melhor da vida é se colocar à disposição dos outros, como os heróis dessa pandemia estão nos mostrando, que essas são as pessoas mais importantes do mundo. E nós podemos assim também, Senhor, fazer da nossa vida um dom para todo mundo. Nessa comunhão, Jesus, em que estamos tão unidos ao Teu corpo, sangue, alma, divindade, visita as famílias, os doentes, os médicos, enfermeiros, atendentes de hospitais, funcionários que estão tendo que se desdobrar com o crescer dessa pandemia. Socorre-os, mas também socorre, Senhor, aquelas pessoas que dentro das suas casas se sentem sozinhas, se sentem abandonadas, quem sabe até se sentem traídas como você. Visita aquelas pessoas que estão sofrendo com ansiedade, com depressão, com tristeza, com incerteza, que possam sentir a força da Tua mão segurando-as, porque Tu vens para salvar o nosso povo, Tu vens para salvar a todos com o Teu amor. E ajuda-nos, Senhor, a ser uma mão estendida, dentro dos limites desse tempo, para aqueles que precisam. Amém. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos procurar a intercessão poderosa da nossa Mãe. Aqui na Diocese de Nova Iguaçu, nós a temos com o filho morto nos braços, mas com um olhar não de desespero, mas de esperança em Deus, porque Deus venceu a morte. E Deus, na nossa humanidade,
quer vencer tantos sinais de morte. Deus não quer só vencer a pandemia conosco, ajudando-nos, mas com essa pandemia, Deus quer também abrir nossos olhos para tantos outros sinais de morte e assim nos ajudar a fazer construtores de uma nova civilização, aquela civilização que o Papa Paulo VI batizou de civilização do amor. É essa nova civilização que Cristo quer ver acontecer com a sua graça, com a sua misericórdia. Confiamos a Nossa Senhora, a sua proteção, a sua materna intercessão, esse tempo diferente que estamos vivendo e as necessidades que nós temos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero mais uma vez convidar você, meu irmão, minha irmã, a continuar ligado nas redes sociais das paróquias, mas também nas emissoras de TV. Agradecemos a Iguaçu Online, ao portal Iguaçu Online, que hoje melhorou a nossa transmissão. Todos os dias fazemos transmissões caseiras, hoje podemos fazer um pouquinho melhor, certamente com a ajuda deles, mas continuemos acompanhando essas celebrações nas redes sociais, nas emissoras de TV. Você não pode perder nada nessa Semana Santa. Acompanhe também através das nossas redes, você sabe dos horários das celebrações aqui na Catedral, mas já gostaria de lembrar, na Quinta-feira Santa, nós vamos ter a missa da instituição da Eucaristia às 20 horas. Não teremos a missa da manhã, a missa do Crisma, a missa da unidade, como também chamamos, porque vamos transferi-la para uma oportunidade onde todos juntos possamos celebrar, porque isso vai passar, o que nós estamos sofrendo vai passar. Tenhamos paciência e vamos celebrar todos juntos. Na Sexta-feira Santa, a celebração da Paixão e Morte do Senhor, às 15 horas, no horário da Paixão de Jesus. No Sábado Santo, a Vigília Pascal, às 20 horas. E no Domingo de Páscoa, a missa transmitida às 9 horas da manhã também. Então, contamos com a sua participação nesses dias e com a sua oração. Vivamos intensamente a nossa igreja doméstica e agora a bênção de Deus nesse Domingo de Ramos para todas as famílias, para todas as casas, para todas as pessoas, especialmente as mais necessitadas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que vos dê um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente da sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Irmãos e irmãs, glorificai a Deus com vossas vidas, de em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Amém.